Sejam todos bem-vindos ao Podenge e AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro e sejam todos bem-vindos para mais este episódio. E hoje nós vamos discutir o tema experiência como gestor público. E o nosso convidado é o Henrique Rossi Wolff, que tem formação em engenharia civil pela Universidade de Itajubá. Henrique, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Marina, Adílio, é um prazer estar com vocês aqui, né, pela Associação também dos Engenheiros de Pouso Alegre, juntamente com o CREA, né? Muito obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado por esse convite. Henrique, para a gente iniciar aqui, você pode falar um pouco para a gente quem é o Henrique, de onde que veio o Henrique, por que engenharia, complementar um pouco para a gente sobre a sua formação. Sim, meu nome é Henrique Rossi Wolff, eu sou nascido em Ouro Fino e sou engenheiro civil, né, formado em Itajubá. E desde criança, né, vou contar um pouquinho da história, desde criança eu sempre pensei na engenharia, sempre gostava muito dessa área. Inclusive quando era bem pequeno mesmo, hoje eu estou com 66 anos, quando eu era criança mesmo, Ouro Fino, por exemplo, eu me lembro de 3 ou 4 engenheiros que tinha na cidade, mas nenhum deles trabalhava lá. Então, era uma carência muito grande, não tinha essa engenharia difundida, era muito difícil o pessoal formar engenharia. Inclusive, eu tenho um tio que é falecido hoje, Fernandão, que me inspirou demais. Eu sempre, quando criança, falava, quando eu crescer, eu vou trabalhar com Fernandão. E realmente, graças a Deus, consegui trabalhar um pouquinho com ele. E isso me motivou muito. Então, é uma área que eu sempre fui apaixonado pela engenharia e, graças a Deus, consegui formar engenheiro, que é uma dificuldade muito grande, tanto financeira como mobilização. Eu formei em 80, em 81, em Itajubá, e transporte, dificuldade, a gente não tinha muitas condições financeiras, então teve que trabalhar bastante e foi uma luta muito gostosa de ter essa luta, de ter vivido essa temporada, essa época com colegas novos, todos. A partir disso aí, eu cheguei a trabalhar antes de formar também, porque eu fiz um curso técnico em Ouro Fino, que era muito bom, um curso técnico de edificações, que me deu uma base muito grande para a engenharia. Nessa época eu consegui trabalhar com meu tio na usina atômica, na fundação das usinas atômicas. Então, desde dessa época eu já tinha os olhos voltados para a engenharia. Depois fui para Itajubá, formei lá para estudar. A escola era muito difícil, muito pesada, aulas cedo à tarde, à noite, variados, né? E os buracos que eu tinha de folga das aulas, eu consegui dar aula em algumas escolas, né? Eu dava aula em uma escola de Itajubá, num cursinho, na escola técnica de Ouro Fino, que eu formei lá, tenho orgulho de dizer isso. Felizmente a escola fechou, mas era uma excelente escola técnica de construção, né? Que era da área de agrimensura, estradas e edificações. E também tive a honra de dar aula também no Colégio Técnico de Paraisópolis. Então foi uma luta gostosa, bastante trabalhosa, mas isso aí a gente dá muito valor nas pessoas, né, que lutam para poder formar e ter uma profissão. Muito legal, né, Adílio? Hoje Sim. Vamos ter uma conversa muito boa aqui com o Henrique. Henrique, para o nosso primeiro bloco aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e o início da sua carreira. Você pode explicar para a gente quando que surgiu esse interesse pela engenharia? Sim, como eu falei, desde criança, né, pela engenharia. Aí, depois de formado, eu ainda fiz alguns trabalhos. Eu trabalhei no DR em Ouro Preto, Mariana, trabalhei na Copasa em Lavras, trabalhei também em São Paulo, numa construtora, fiz um prédio lá, no Ibirapuera. Depois fui para o Rio de Janeiro, trabalhei numa empresa de medicamentos. E, no fim, acabei voltando para Ouro Fino. Quando eu voltei para Ouro Fino, eu tinha um tio que era prefeito lá, ele tinha ganhado a eleição, ele falou: Henrique, me ajuda a montar aqui a estrutura da prefeitura, porque não tinha departamento de obra assim
Eu tinha o departamento de obra, mas não tinha a área técnica, não tinha a parte de engenharia, nada. Nunca tinha havido um engenheiro na prefeitura. Então ele me convidou, falei, eu vou ficar uma temporada com você aqui. No fim, ajudei ele a montar os departamentos de engenharia, de obras, trabalhando muito. E acabei radicando lá. No fim, fiquei por lá, acabei fazendo concurso e virei um servidor público, trabalhando na prefeitura com todos esse pessoal todo lá para estruturar, né, fazer as leis, os planos, os códigos, com o que a gente pôde ajudar. E acabei ficando, fiz o concurso, ficando, e depois, com esse tempo todo, que eu tenho mais de 40 anos de prefeitura, acabei entrando na política, né? Nunca tinha pensado em entrar na política, mas a política, eu digo que chega um certo momento, você não manda mais em você, o pessoal pega e te enfia lá. Então, eu acabei sendo vice-prefeito por 3 mandatos e fui prefeito nesse último mandato agora, ficando esse tempo todo lá, na prefeitura. Então, tive uma grande experiência lá e eu vou falar algumas coisas para vocês aqui em questão de gestão de cidades de portes menores, né? Não como Pouso Alegre, que é uma cidade grande, uma cidade que tem bastante recurso, mas as cidades pequenas que dependem muito de verbas de governamentais, né? Por isso que eu acho importante os consórcios, isso que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Então, na verdade, o que motivou você a partir da engenharia, né, para a administração pública, né, foi, então, a ajuda com o que o seu tio te pediu. Exatamente, são os 2 tios que eu falei, são irmãos, né? Um era engenheiro, eu trabalhei com ele na parte de engenharia, e depois o meu tio foi prefeito, esse outro irmão, Francisco Chico Rossi, foi prefeito lá, e pediu para que eu ficasse uma temporada com ele. Essa temporada durou mais de 40 anos. Ele saiu e eu acabei ficando por lá. Sabe o que é legal? Porque as pessoas comentam muito a respeito de sucessão familiar, né? E aí a gente vê da engenharia para a administração pública também, né? Sim, mas na área de engenharia, né? Eu não pensava na área pública de política, né? Eu sempre partia para a área técnica. E no fim eu acabei ficando lá. Arrumei um sócio também, montamos uma indústria de pré-moldados de concreto. O Paulo Afonso Pereira, meu sócio hoje. Temos uma loja de material de construção e uma empresa de locação de equipamentos para construção. No fim, eu radiquei lá e fiquei lá, ficamos por lá mesmo. Então, desde o início, foi você que teve que montar lá toda a estrutura, né? Do início na carreira pública dentro lá, da parte de engenharia. Sim, ajudei a estruturar, né? Já existia, né? Lógico que tinha, mas não tinha parte técnica, não tinha engenharia, não tinha topografia. Então, nós fomos montando a partir do passar dos anos. Hoje, por exemplo, a prefeitura tem vários engenheiros, tem técnicos, né? Tem topógrafos, tem desenhista. Antigamente não tinha nada. Era uma aventura, na verdade. É uma aventura, vai montando, mas é o tempo que vai nos ensinando e vai acontecendo. Vai acontecendo e as cidades vão melhorando, né? Hoje, as cidades, por exemplo, já possuem engenheiros, né? Nós éramos associados antigamente era uma associação, a MESP, aqui de Pouso Alegre, né? Então a gente dependia muito daqui para quando precisava de um levantamento ou de uma parte de engenharia ou até maquinário. Era através dessa associação. Hoje os municípios já possuem maquinário, já possuem a parte técnica. Tanto é que esse consórcio aqui de Pouso Alegre, que nós fazemos parte, ele teve que mudar também a sua metodologia de trabalho, porque os municípios já não precisavam mais de máquina, então eles pararam com isso aqui. Então eles trabalham mais na parte de gestão. Eles têm um trabalho de gestão muito bem feito aqui. Então, é muito na parte que as prefeituras utilizam muito hoje, a parte de licitações, entendeu? Ela ocupa, por ela ser consorciada, essa associação hoje virou um consórcio, né? E então, os municípios hoje fazem parte desses consórcios, mais na parte burocrática, vamos dizer, licitações, a área de advocatícia, então, mais nessa área que precisa, não na parte física, mais de maquinário. E mudou muito e a gente tem uma assessoria muito boa aqui. E também tem um consórcio também, que é a CISAMESP hoje, que é um consórcio de saúde. Por isso que eu falo, as cidades pequenas têm que se unir, têm que ter esses consórcios para poder se virar, porque os recursos são muito curtos nos municípios hoje. Henrique, falamos um pouquinho da sua trajetória e início de carreira.
Você até deu uma pinceladinha, mas vamos falar um pouco mais sobre os desafios e aprendizados na gestão pública. Quais foram os maiores desafios técnicos e administrativos que enfrentou como secretário de obras? Então, o problema do órgão público, principalmente prefeituras, é a morosidade, a burocracia é a morosidade. Então, as obras não andam, as licitações são demoradas, os problemas ambientais se arrastam demais. Isso aí é o que trava, não que as leis sejam ruins, elas são morosas para ser resolvidas. E isso aí atrasa muito as obras. Eu, como prefeito agora, não consegui terminar algumas obras lá, deixei para o meu sucessor terminar essas obras aí Foi planejado? Foi. Mas o que acontece? Cai numa licitação, depois eu vou até detalhar aqui, tem uma licitação, depois a empresa não é boa, não termina a obra, a outra não conseguimos acertar um problema ambiental que rolou anos. Então, os desafios são a burocracia. É muito travado. E a gente, como técnico, eu sou engenheiro, eu quero ver, eu ia fazer essa eu pergunta quero ver agora. a obra andar, eu quero ver, você marcou para terminar a obra no final do ano, vamos entregar no final do Eu ano. ia falar Mas exatamente isso. difícil. Qual é a sensação para o engenheiro ter que lidar com esses trâmites públicos? Difícil. É difícil e complicado. Então, E os municípios hoje, que eu ia falar, os recursos são muito pequenos para os municípios. Os municípios vivem praticamente hoje de um FPM, que é um fundo de participação, que é um bolo de recurso que é rateado entre os municípios através do número da população. E do ICMS, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que esse recurso vai para o governo federal e depois retorna para a gente, vai todo para lá. Quer dizer, eu digo, os municípios que trabalham, que fazem e produzem, e os recursos, os impostos, as taxas vão todo para o federal. Quando volta, é chato falar, mas volta migalhas, né? Volta para o estado um pouquinho e volta para o município menos ainda. Então, e os municípios menores ainda, que não têm empresas, que não têm fábricas, então ele vive praticamente de um FPM, né? De participação. Então, e isso a dificuldade é muito grande financeira. Eu vejo pelos meus colegas lá, teve anos lá que quase que não pagaram o 13º. E a gente sempre fazia uma reserva de caixa, sempre para ter um recurso, mas eu tive colegas lá, prefeitos, que passaram muito apertado em função da conjuntura do país, que atravessa uma fase difícil financeiramente. Então, é isso que pega muito nos municípios, né? O município trabalha, faz tudo e os recursos são muito pequenos. Então, prefeito, eu sempre digo que um prefeito hoje tem que, entre aspas, ele tem que ser pedidor de esmola. Ele tem que botar uma equipe boa trabalhando lá e correr para Brasília e Belo Horizonte para buscar recursos, pedir esmola lá. E é difícil, é complicado, mas é a vida. Nós temos que fazer o melhor possível para a população. Aqui, ser prefeito, vamos atender bem o melhor possível nos nossos munícipes. Ainda dentro dos desafios do aprendizado na gestão pública, o que você considera essencial para gerir o departamento de água e esgoto de forma eficiente? Pois é, também fui diretor do departamento de água e esgoto nosso, o DEMAI. E o DEMAI, quando eu entrei na prefeitura, ele era gerido o antigo SAI, que era a Fundação CESP. Depois nós municipalizamos o departamento de água e esgoto, que não é o caso de Pouso Alegre aqui, que tem a concessão da Copasa, né? Lá é municipal da nossa cidade. Por quê? Porque nós temos água de mina, água de serra, são águas boas mesmo. Então, a gente não viu a necessidade de passar para uma empresa pública para gerir isso. Então, nós mesmos fazemos. Então, também foi um trabalho árduo, eu fui diretor na época lá, mas conseguimos fazer um bom trabalho e continua com o departamento de água e esgoto lá, um departamento bom, que temos água, como falei, temos água boa. O que pega lá é o tratamento de esgoto. Então, nós não temos esse tratamento de esgoto, então eu digo, o município vai buscar esse recurso aonde? Teria que buscar na FUNAS ou no Ministério em Brasília, e esse recurso é difícil. Então, Ouro Fino, por exemplo, eu digo que para montar para fazer um tratamento de esgoto, hoje a gente fala em torno de 50, 100 milhões. Seria nessa faixa aqui. O município não tem como fazer isso aí, entendeu? Então, o último trabalho nosso lá foi tentar terceirizar esse trabalho, entendeu? Nós começamos a fazer esse trabalho, mas como eu digo, tudo é moroso, então ficou para o próximo prefeito dar continuidade nesse trabalho de terceirizar.
isso aí. Então, o que pega é o que eu falo, os municípios, a falta de recursos dos municípios é muito grande. Isso aí é uma queixa de todos os prefeitos. Volto a repetir que eu estou falando de administrações de cidades menores, não como Pouso Alegre, né? Pouso Alegre é uma cidade que tem muitas indústrias, então ela arrecada muito, porque ela arrecada, como eu te falei, o ICMS, e ela tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que isso aqui que gera muita riqueza para o município. Então, são muitos trabalhadores, então as grandes empresas trazem bastante recurso para o município. Então, ele não fica muito atrelado, muito preso nos governos, né, federal e estadual. Perfeito. E como foi equilibrar decisões técnicas de engenharia com questões políticas e orçamentárias? Pois é, mas é difícil, é muito difícil, porque o engenheiro quer ver lá, 1 mais 1 é 2. Para nós é isso aqui. E a política depende de burocracias, depende de uma série de fatores que não encaixam muito para o engenheiro, não. Mas como eu estou acostumado lá, fiquei muito tempo lá, eu aprendi com o tempo como que funciona a máquina pública. Então, a gente vai tentando melhorar e vamos trabalhando e buscando recursos e fazendo financiamentos e buscando para conseguir equilibrar esses orçamentos. Hoje eu queria só comentar, por exemplo, um orçamento do município hoje, ele é obrigatório a gastar 25% com educação, mínimo. 15% com saúde. Impossível gastar menos de 20%, 25% da saúde. Se você somar aí, deu 50%. A folha de pagamento gira em torno de 50%. Cadê o resto do dinheiro? O que eu faço com assistência social? O que eu faço com obras? O que eu faço com meio ambiente? O que eu faço com segurança? Então, você tem que enxugar no pessoal. Não tem outra saída. Então, é muito difícil mesmo. Diz a parte financeira do município, o orçamento do município é muito difícil. Henrique, vamos passar aqui para o terceiro bloco. Vamos falar um pouco mais sobre projetos e obras relevantes, né? Quais as obras ou projetos das quais você fez, né, de infraestrutura que mais marcaram dentro do seu trabalho? Então, é o que eu falei, a gente vem trabalhando há 40 anos na prefeitura, então temos vários projetos que vão melhorando a cidade, e a cidade, mais uma vez eu digo, sem recursos, nós vamos melhorando as cidades aos poucos. Mas eu trabalhei muito na minha gestão como prefeito, eu trabalhei muito na área social, porque eu vejo que, apesar de eu ser engenheiro, eu parti mais para a população. Eu trabalhei muito na área da educação, muito na área do esporte, que eu vejo que o esporte é o jeito de você tirar a criança da rua, tirar da droga. Você tem que botar uma escola em tempo integral, você tem que jogar a criança no esporte, porque no esporte ela vai. Caso contrário, ela vai ficar na rua. Então, nós trabalhamos muito nessa área social, muito na área do idoso. Então, esse foi um trabalho muito grande nessa parte social. Os projetos que eu acho que seriam muito importantes no município, eu estou dizendo aqui na minha cidade, porque eu sinto que os meus colegas, as prefeituras do meu entorno lá, sempre são os mesmos problemas. Só muda o tamanho da cidade, mas os problemas são todos praticamente iguais. E volto a dizer que o tratamento de esgoto é importante. Muitas cidades não têm, na grande maioria. Algumas que já estão na concessão da Copasa têm, mas o município, que tem os próprios departamentos de águas municipais, não consegue fazer isso. Então, tem que se partir para um consórcio para buscar recurso, terceirizar, privatizar, fazer alguma forma dessa aí. Mas eu acho que a grande meta dos municípios seria esse, que nós já demos início, já demos um pontapé inicial, que já fizemos projetos, já tem empresas interessadas nesse trabalho. Vamos ver se o prefeito também está trabalhando. Isso aí vai anos e anos. O tratamento de esgoto, o governo federal sempre põe as metas, né, para tal ano tem que toda a cidade 100%. A última vez mudou, era para 2000, não tenho certeza, 22. As cidades que não tivessem o tratamento de esgoto iam ser punidas. Mas chega lá, ninguém fez. Como é que vai fazer? Vai buscar recurso onde? O próprio governo federal não tem. Então ele prorrogou mais esse marco regulatório para a cidade estar com 100% de esgoto em 2033.
Vamos ver se os municípios conseguem. Então, essa é de muita relevância, esse tratamento de esgoto. Eu gostaria de dizer um outro fato também, que seria o tratamento dos resíduos sólidos, que é o lixo, né? Então, isso aqui a gente busca através de um consórcio. Nós temos um consórcio lá, o CIDAS, que são 8 cidades da microrregião. Ouro Fino é um ponto central dessa microrregião e as outras 8 cidades, 7 cidades, estão no entorno mais ou menos de 25 quilômetros. Por que eu estou dizendo isso? O que é feito com, vamos dizer, o lixo, né, o resíduo sólido hoje? O resíduo sólido, ele antigamente tinha os lixões, os aterros sanitários, não eram os aterros sanitários, são aterros controlados que ele fala, joga o lixo lá e cobre, né? Isso aí também está proibido, já venceu. Então, os municípios não conseguiram fazer os seus aterros, não conseguiram destinar no próprio município o resíduo sólido, que é o lixo, né? Então, o que as prefeituras fazem hoje? Elas alugam os aterros sanitários maiores, como é o caso lá das nossas cidades, lá trazem esse resíduo para Pouso Alegre. Tá? Tem um aterro aqui que chama, se eu não me engano, Lara. Então, a gente põe o lixo, o resíduo sólido em container, faz a coleta na cidade, põe em containers e traz para cá. Ouro Fino tem em torno de 35 a 40 mil habitantes, a gente produz mais ou menos 20 toneladas de lixo por dia. Isso aí tem que trazer um container todo dia para Pouso Alegre e depositar aqui no aterro sanitário da cidade. Custa para a gente mais ou menos R$100 mil, em números redondos. R$100 mil do transporte, que é o transbordo, e custa mais R$100 mil para depositar aqui a taxa do aterro. Então, o município de Ouro Fino, com 35 mil habitantes, gastando R$200 mil por mês. Por mês. Né? Então, é um recurso muito alto. E o que nós fazemos? Por isso que eu dizer que esse projeto nosso é um projeto muito bacana. Nós resolvemos fazer um conjunto com esse consórcio. No começo se pensava num aterro, né? Vamos fazer um aterro sanitário. Primeiro que é difícil arrumar uma área, porque tem que estar uma certa distância de nascentes, uma certa distância de casa. Não acha. É muito difícil. E o pessoal falou, vamos para o Ouro Fino porque ele é central, né, dessa cidade. Eu falei, não, se for para botar vamos falar uma palavra, claro. Botar o lixo na minha cidade com um caminhão chegando aqui, eu não vou aceitar isso, não. Mas nem o prefeito quer, né? Todo mundo foge, mas aqui Pouso Alegre fez, né? Porque é cidade grande, é mais retirado. Mas aí nós fizemos esse projeto fantástico, esse aqui que eu gostaria de falar. Então, o nosso consórcio lá fez o quê? Falei, nós bolamos um jeito de fazer o tratamento do lixo, aí para não ter o lixo enterrado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós pegamos aonde era o lixão de Ouro Fino, nós compramos aquela área dividido. A prefeitura comprou uma área, tudo junto lá. Em torno de 4 alqueires, vamos dizer, cada um. Nós compramos em 2 partes de uns 2 alqueires cada um. Então, o consórcio comprou 2 alqueires e a prefeitura comprou mais 2 alqueires. O consórcio vai fazer o quê? O consórcio vai depositar o lixo lá, o resíduo sólido lá, mas ele vai ter um tratamento, ele vai ser feito. E a prefeitura pegou o terreno dela e doou tudo legalmente, foi feito com licitações e tudo, para uma empresa de fertilizante. Então, esse resíduo sólido vai ser transformado... Olha que bacana. Que fantástico, né? Em adubo, né? Em adubo. Então, não vai ter o passivo. Eu falei, bom, se não tem o passivo, aí tudo bem. Aí, essas cidades, no entorno aqui de 25 quilômetros, o que eles podem fazer? Eles não vão ter mais esse transbordo, eles vão pegar a própria coleta de lixo lá no próprio caminhão deles, eles levam para a Ouro Fino, vai e depositam lá. Aquele caminhão prensa, né? O caminhão que faz a coleta, uma distância menor pode-se viajar. Então vai ter uma economia muito grande. É um projeto muito bacana esse aí. Então, nós vamos resolver o problema do lixo de todas as cidades e dessas 8 cidades lá, com preço muito baixo lá, né? Não vai ter mais esses gastos. E não vai ter mais o passivo do resíduo sólido. Esse resíduo sólido logicamente, será triado, compostado, vai ser feito o tratamento que a gente chama e o que for de orgânico vai para fazer
adubos. O adubo, né, na fábrica de fertilizante. Esse eu também já adquirimos já adquirimos os terrenos, o empresário já tem lá também. Só para exemplificar, para contar para vocês aqui que quando a gente estava comprando o terreno, o que aconteceu? O dono faleceu, o proprietário faleceu. Quando foi ver, tinha herança com vários filhos, ele era casado várias vezes, então isso aí segurou a gente praticamente 1 ano para conseguir essa escritura. E eu preciso da escritura para quê? Para mim fazer a licença ambiental. Mais 1 ano para conseguir essa licença ambiental. E ainda está em andamento. Esse tempo atrás, só para exemplificar de novo lá, eu não sei qual órgão que foi lá, e descobriu que há 10 anos atrás foi retirada uma mata e entrou com uma ação contra a gente. Então o negócio não anda, não vai. Mas eu creio que já está acertado. Pagamos multas de prefeitos antigos para tentar regularizar isso aí. E volto a falar, a burocracia segura. A burocracia trava, mas trava mesmo. Volto a dizer, as leis são boas, mas elas têm que andar, tem que deixar o pessoal trabalhar. Então são esses 2 projetos que eu acho. Isso aí para todas as cidades pequenas aí seria tratamento de esgoto e tratamento de água. Isso aí é fundamental para o meio ambiente, para a saúde pública, né? Que não... Então esse projeto nosso, desse consórcio nosso, é fantástico. E é um gargalo nacional ainda, a Tudo. questão do saneamento básico, né? Acessibilidade das cidades ainda que tem muitas condições de favela, por exemplo. As cidades pequenas também têm. O desafio de não ter uma Copasa, por exemplo, que tem seus problemas também, onde tem, né? Mas o município tomar responsabilidade para isso deve ser diferente, a pressão interna mesmo sobre vocês. Porque quando tem uma Copasa, você vai lá e reivindica ela, que ela faça o que tem que ser feito, né? Em partes, né? Porque também a Copasa é uma empresa que no começo eu falei, eu já trabalhei na Copasa em Lavras. Isso... não me lembro a data, já faz tempo. Mas essa empresa, a Copasa, quando eu estava na Copasa em Lavras, ela ganhou um prêmio na Suécia de gestão pública, entendeu? Então era uma empresa nota 1000, só que com o tempo, politicamente, foi acabando com a empresa. Hoje ela está numa situação muito difícil, tanto é que Pouso Alegre aqui é um exemplo. Vira e mexe está tentando tirar a Copasa daqui, porque parece que os serviços não estão de acordo. CEMIG, outra empresa estatal, excelente também, de repente hoje também a reclamação está muito grande da CEMIG. Então são 2 empresas mineiras que, olha, é uma judiação, porque são empresas que hoje estão sofrendo muito devido, não é chato falar, mas eu acho que é má gestão. Sabe, dentro do que você veio comentando agora, eu fiquei aqui, né, ouvindo essas palavras. E aí você ainda falou em referência de o município, principalmente os pequenos, né? Além de não conseguir ter uma verba para poder fazer alguns trabalhos, ainda podem ser penalizados. E aí vocês, com esse novo trabalho de fazer esses consórcios, é uma forma muito legal. E isso vocês estão levando também outras cidades pequenas, falo não só aqui da região, mas, por exemplo... a região ali do Circuito das Águas, essas regiões também têm esses projetos? Pois é, Marina, é isso que eu falo, isso aqui que eu levo de exemplo. Inclusive eu levei para o CREA também, nós tivemos algumas reuniões lá e nós levamos esses modelos para as cidades fazer. O que não pode? Não pode crescer mais lá por causa do transporte, em caminhões. Em caminhões de coleta de lixo, os caminhões expressos que a gente chama, ele não pode fazer grandes trajetos, entendeu? Então tem que ter os pequenos consórcios de poucos municípios para fazer essas células com esses trabalhos, né? Talvez um aterro sanitário nosso foi bacana porque não vai ter o passivo e o resíduo sólido vai ser transformado em adubo, né? Que é o fertilizante. Nós temos uma maquete lá na porta da Prefeitura de Ouro Fino. E faz tempo, faz anos que nós estamos trabalhando isso aí, não é de hoje, não. Mas precisava andar, né? Um pouco mais de celeridade nos trabalhos, os governos enxergar isso aí e nos ajudar mais, né? E os municípios não têm recurso mesmo, não tem onde fazer, não tem... E você falou em ainda são penalizados, São penalizados, né? o prefeito é penalizado. Né? Esticar aí o tempo. Pois é, esticou o tempo para o tratamento de esgoto. Mas os lixos, os lixões aí tem que acabar, já foi. Então o prefeito, o que ele faz? Ele se vira, ele tem que pegar e pagar. Quanto custa? Custa tanto, vai mandar para lá. Agora o município de Ouro Fino gastar 200 mil, agora imagina os outros municípios lá também.
Cidades menores gastam menos, mas a proporção do recurso deles é menor também. Então, é uma judiação. Então, ele tem que fazer. Eu digo que gestão pública são 2 problemas seríssimos. Um é saúde, que é uma coisa que a gente não consegue medir. Saúde é um gasto, por isso que eu falo que as nossas normas são obrigadas a gastar 15%, mas nenhum município gasta menos de 20, 25, 30. É complicadíssimo, né? Então, quando municipalizou a saúde, nós não temos recurso. Então, os gastos são altíssimos. E vai tudo no prefeito. Ele vai ser responsabilizado mesmo por isso. E a população cobrando. É uma aventura, na verdade, né? É difícil. É uma verdadeira engenharia para poder fazer tudo funcionar bonitinho. A engenharia orçamentária do município é muito difícil. Aí tem que ter grandes peritos na parte orçamentária. E o orçamentária. prefeito está ali no quintal de todo mundo, vamos dizer assim, dentro da Exatamente. cidade. Não é igual o governador e o presidente que estão mais inacessível, né? Para poder fazer questionamentos. É um desafio, é uma aventura mesmo, né? Tem que ter paixão. Ele é cobrado direto. Então, que a Marina está falando, as sanções vêm todas na gente. Esses crimes ambientais, qualquer coisa, cortar uma árvore, lá vem no você, meu. A multa é no prefeito, não é na prefeitura, não. É na pessoa física? Na pessoa física. Então, é complicadíssimo. Então, é um risco muito grande, tem que tomar um cuidado, que vai com um funcionário teu lá, corta uma árvore, faz alguma coisa lá. É você que responde, não é o município. Então, é uma arte, ser prefeito é uma arte muito complicada hoje. Falada, né? Tem que ter um comando certo, tem que ter uma equipe boa trabalhando, por isso que eu digo, tem que ter os seus assessores bem firmes lá, bem certinho. E a grande maioria desses assessores aí, em termos de crescimento de cidade, tem que ter engenharia lá no meio. Tem que ter os engenheiros trabalhando lá que eles vão olhar bem essa parte aí. Henrique, além desse projeto aí que parecia impossível, né? E vocês estão nesse andamento, digamos assim, ainda. Tem mais algum outro projeto que parecia assim que fosse impossível de realizar, que você conseguiu realizar com criatividade? Não, são esses, os grandes projetos são esses mesmo, né? Que eu disse que eu volto a falar. Eu trabalhei muito na área social, né? Trabalhamos muito na parte social. Deixei um pouco essa parte da engenharia lá, porque eu falei, eu tenho que olhar mais o povo do que obra. Mas os municípios pequenos carecem muito da estrutura de trânsito. Hoje é o que cresceu, né? O número de carros, de veículos hoje. E as cidades não estão comportando isso aí. Então tem que ter uma engenharia de trânsito lá também que é fundamental para os municípios hoje. Não tem mais como fugir disso aqui. Então, haja vista o exemplo de Pouso Alegre aqui, com esse centro aqui, com cidades, com as ruas estreitas, sem calçadas, a drenagem já não funciona bem. Parece que os prefeitos andam melhorando, mas estão problemas viários de mobilidade do município hoje são problemas grandes. A prefeitura, por exemplo, as prefeituras pequenas, não existe uma grande obra, né? Existem obras interessantes, né? Como as que eu falei, obras não vultuosas de construção civil, de um prédio mais bonito, um prédio. Isso aí a gente busca recursos, às vezes vem recurso para construir uma escola, uma unidade de saúde, mas nada vultuoso, não. Coisas normais que vão crescendo de acordo. Mas o que eu penso que a grande obra de um prefeito de uma gestão pública municipal é olhar o seu povo, ver como é que está a vida do seu povo, como é que estão empregos, né? Que a parte de emprego, para tentar levar indústrias, alguma coisa para o município, que também não é fácil, o empresário não vai para o município porque o prefeito é bonito, é bonzinho, não vai ganhar terreno, não interessa para ele. Interessa a parte financeira, ele quer saber se tem emprego, quer saber quanto que o empregado ganha, quer ganhar, então ele busca a parte financeira mesmo, como é que estão as estradas ao redor, ele vai buscar recurso. Então nem sempre as cidades menores conseguem, vamos dizer, fábricas grandes, tudo, e que às vezes te traz um problema também, que se pegar, por exemplo, uma cidade minha, pegar uma empresa grande que precisar lá de 200, 300, 500 funcionários, não vai conseguir. Então, aí ele busca centros maiores mesmo.
E hoje, por exemplo, eu entendo que no Brasil hoje se passa por uma fase muito difícil com esse assistencialismo do governo federal. Eu não sou mais político, não estou dizendo, mas é o seguinte, a carência hoje na minha cidade que eu sinto, não acho pedreiro, não acho jardineiro, não acho... Prestação de Serviços tem de escassos. monte, mas o pessoal não trabalha, não está trabalhando mais. Aí vem uma dificuldade muito grande. Eu não sei dizer como é que é Pouso Alegre, mas as cidades no meu entorno estão todas assim. Não acha um pedreiro, não acha jardineiro, não acha alguém que limpa o seu quintal, alguém que faça alguns serviços, prestações de serviço, empregadas, né, domésticas. Tá muito difícil. Então, emprego tem, mas parece que o pessoal não está se adaptando nesse tipo de serviço. Eles buscam muito... vamos dizer, empregos, né, com salários, com contratos, mas, de certa outra forma, que se você pega uma empresa que trabalha à noite ou trabalha sábado e domingo, já não querem também. Então, nós temos que passar essa fase, nós temos que estruturar melhor o que está acontecendo, o que está vindo aí, para... Senão fica difícil. Os grandes empresários aí não estão conseguindo empregados, né, os colaboradores que chamam hoje, né? Realmente é uma fase complicada, né? Você citou mesmo de achar um pedreiro. Na verdade, você tem que ficar, você entra num leilão, né? Quando você acha um pedreiro, quem que vai levar ele para fazer a sua obra, né? Eu costumo dizer, até vou contar uma história para vocês aqui, que quando eu entrei na prefeitura, eu entrei antes da Constituição de 88. Então, nós tínhamos muitos funcionários braçais que não eram concursados, né? A partir de 88, a Constituição foi obrigada a fazer os concursos e aí foi obrigado mesmo o pessoal para trabalhar em órgão público ter o concurso. Antigamente era obrigado, mas ninguém estava nem aí. A Constituição foi lá e obrigou. Mas antes de 88, o que acontecia? A minha cidade é uma cidade de economia de café, né? Da parte de agricultura. Então, nós tínhamos lá, por exemplo, 150 funcionários no pátio, de braçais, que trabalhavam na limpeza, tudo. Chegava na panha de café, saía todo mundo, ia apanhar café, depois voltava, e você tinha que contratar, porque você ia arrumar gente aonde? Então, essa forma que o governo colocou de ter esses servidores estatutários hoje com concurso. Muita gente reclama, o funcionário está lá, ele não trabalha, não pode ser mandado embora. Mas aí depende da gestão, porque como é que faz, né? Então, um servidor que a gente chama que hoje é concursado, ele tem que ficar lá, ele não pode sair mais, senão deixa a prefeitura na mão. E outra coisa, se você tem um servidor que ele é concursado, ele vai ficar lá, eu sempre falo para os meus colegas lá, olhem um na cara do outro aí que vocês vão viver 30 anos juntos aí, se vocês estão concursados. Então o município vai capacitar essas pessoas, né? Então eles faziam as capacitações de pessoas, né, de um nível mais alto, de estudado. Depois que eles fazem toda a capacitação, vai embora, hein? Ele vai embora e deixa o pessoal na mão. Então, é por isso que existem os estatutários aí, por causa disso. Tem que investir neles lá e botar eles para trabalhar para a gente mesmo, né? Para não poder sair. Então, essa história que eu conto, sempre eu conto para o pessoal da turma que sai para apanhar café e depois volta para a prefeitura. Realmente. Dentro da gestão pública, como que faz para garantir uma durabilidade e a manutenção das obras públicas em longo prazo? Não, aí tem que ter as reformas, né, os trabalhos, tem que ter um zelo com, a gente chama de coisa pública, né? Então todos os órgãos têm que ter as manutenções, os técnicos trabalhando para ter uma longevidade melhor. E quando fizer uma obra também, que a dificuldade das obras de prefeitura são empresas que ganham licitações, às vezes nem sempre são empresas idôneas, empresas boas vão lá e fazem as obras ruins, porque é um problema sério. Hoje tem melhorado muito a lei de licitação, tanto é que mudou muito, mas empresas que fazem obras que não têm muita qualidade, por isso que a fiscalização tem que estar perfeita. Eu, como engenheiro, eu acho que as obras de prefeitura, são obras públicas, tem que ser mais bem feita, mais resistente, mais duradoura. Tudo tem que ser bem feito num órgão público, porque é do povo, são obras, principalmente, estou falando parte de engenharia, são obras que existe um fluxo de gente maior, um uso maior. Então, tem que ter esse trabalho todo, esse cuidado de manter essas obras, né?
Henrique, vamos agora para recursos hídricos e sustentabilidade. Qual que é a importância do Comitê de Bacias Hidrográficas para a gestão da água? Você falou um pouquinho já. O comitê, Adílio, ele é um órgão colegiado, né? Ele é um órgão, vamos dizer, no caso do Comitê de Bacias Hidrográficas, no nosso lá as bacias hidrográficas dos afluentes dos rios Mogi Guaçu e Pardo, aqui em Pouso Alegre, se eu não me engano, é o Sapucaí. É um trabalho muito importante desses comitês que foi criado. Foi criado com um modelo francês e é um órgão paritário que tem o poder público, né? Tem os usuários, que a gente fala, o pessoal que usa a água e o pessoal e o terceiro setor, que seria as entidades, as associações, as ONGs, que fazem parte paritário. Então, nós somos um parlamento das águas, entendeu? A gente trabalha com mediações de conflitos e normatização, porque é um órgão deliberativo e normativo. É um órgão de Estado, ele não é de governo, ele não faz, ele não executa, ele só delibera e é normativo. Eu faz tempo que saí desse comitê, e o comitê existe hoje ainda, mas eu achei que o Estado de Minas ficou um pouco atrasado, não sei como é que está hoje, eu não posso estar enganado. Mas deixou um pouco a desejar em função do Estado de São Paulo. O que os comitês fazem? Eles montam umas agências para poder fazer uma arrecadação, porque a água hoje é um bem infinito, é um bem finito e economicamente também. Então, o que acontece nas empresas nas concessões, nas empresas de água? Elas não podiam cobrar pela água, elas cobram pelo tratamento e pelo fornecimento, né? Pela água retirada, não. Aí os comitês montaram umas agências que aí pôde, através dessas leis novas, nós somos regidos pela SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e do IGANA, que é o Instituto de Gestão das Águas de Minas. E isso faz parte da ANA também, que é do Ministério do Meio Ambiente, que é a Agência Nacional de Água. Criar-se agências, e essas agências fazer uma cobrança de usuários de água. Quem são os usuários? São as empresas, né, que fornecem a água, tanto municipal, estatal ou particular, e o pessoal da agricultura, que faz, né, a rega, né? Só que é o seguinte, as polêmicas foram grandes porque falaram, mas vai taxar todo mundo, mais uma taxa, mais uma cobrança, mas são valores bastante baixos, entendeu? Então, se cobrava, isso já faz tempo que eu saí, mas se falava assim, em 1 centavo o metro cúbico de água. Então, para um órgão de serviço, vamos dizer, só para dizer de Ouro Fino, por exemplo, Ouro Fino ele produz 6 milhões de litros de água por dia, seria 6 mil metros cúbicos, 6 mil vezes 1 centavo, então dá um valor muito pequenininho por dia. Então vai dar um valor de, sei lá, não sei, não estou sem medir agora, mas menos de R$1.000 para uma concessão, uma concessionária pagar por mês. Isso aí forma um bolo, que são todas as cidades, né, que faz parte do comitê, faz um montante, para que depois se faça esse trabalho de tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento nas cidades que não tem condições para isso que foi. E existe um outro recurso também que chama um FEIDRO, né, no estado de São Paulo é FEIDRO, aqui é FIDRO, que existe um montante de recursos bastante grande, que são as inundações de áreas inundadas pela CEMIG, né, para produzir energia. Então, existem esses fundos de recurso onde se busca lá para poder ajudar os municípios. Foi o que você falou, entendeu, Mariana, que onde o município vai buscar recursos, onde vai buscar. Então, esses comitês aqui em Minas Gerais ainda não conseguiram montar as agências. Nós trabalhamos muito para montar uma agência para começar essa cobrança. Não sei como está hoje. Volto a dizer que não sei como está hoje. Mas o estado de São Paulo, por exemplo, eu tive numa reunião uma vez num comitê que me chamaram lá, quando eu era presidente, me chamava muito para conhecer outras regiões. Eu fui numa cidade pequenininha, perto de Leme, porque as reuniões são itinerantes, né? São várias cidades, são feitas, elas são mensais na cidade. Quando nós fomos numa reunião lá, foi uma surpresa para mim. Foi ter feita a reunião do Comitê de Bacias da região. Em seguida, foi inaugurada a estação de tratamento de esgoto numa cidade bem pequenininha, era Conceição, não me lembro agora o nome da cidade. Então, eles ganharam, através do comitê, né, através da agência,
esse estação de tratamento de esgoto lá para eles, que é uma cidade bem pequenininha, mas olha, quando que eles iam conseguir? Então, são através desses recursos hídricos aí, através de comitês. E eu volto a dizer, os municípios têm que se unir para trabalhar nisso aí. Tem que buscar recursos juntos, unidos, porque é difícil, né? Então, esse comitê de bacias é muito importante, né? Além de fazer as preservações do rio, fiscalizar, olhar. Então, é um trabalho de conscientização também, de trabalho educacional, pegar a criança desde de pequenininha lá para cuidar dos nossos rios, né? E disso tudo, não pode falar? Não, é só para complementar que semana passada a gente teve um engenheiro agrônomo aqui, o Mauro. Inclusive, ele até falou um pouco a respeito que no estado de São Paulo, acho que bem na Serra, aqui, né, que faz divisa entre Minas e São Paulo, eles estão com um projeto muito bacana com os produtores rurais, onde eles pagam para o produtor rural, onde eles preservam as minas de serra e tudo, e tá indo muito bem. E o Mauro que trouxe isso pra gente. Exatamente, porque esses recursos aí tem que buscar dos comitês, das agências, né? O comitê não tem recurso, né? Que eu te falei que é órgão de Estado, né? Ele não é de governo, ele não faz, ele não executa, mas ele tem as agências que fazem esse trabalho. Hoje, por exemplo, tem um trabalho muito bacana que seria algumas cidades lá perto da minha cidade tem. As minas, por exemplo, o que acontece com as minas? Nas pequenas minas, o gado vai lá e pisoteia, acaba com as minas. Então tem que cercar essas minas, porque a lei já fala que tem que fazer um cercamento de uma circunferência de 50 metros para fechar. Aí o pequeno produtor lá, pequenininho, vai perder um tanto de área. E como é que ele vai fechar aquilo lá? E dinheiro para comprar um mourão, um arame. Então, aí que entra esses projetos bacanas de fazer o cercamento lá. Talvez faça até menor para não tomar uma área tão grande, né? Porque se você pôr 50 metros de raio, aí você vai dar quase 1 hectare lá. Então, você vai tomar isso dele lá. Então, faz menor, mas esses trabalhos aí que são feitos esses trabalhos que os comitês geralmente fazem isso aí. Então, esses recursos que eles buscam vão atrás de empresas que fazem doações para isso aí, porque o produtor rural também temos outros projetos lá em Ouro Fino, em Confidentes também, que dependendo do cercamento que eles fazem, do trabalho que eles fazem nos ribeirinhos, eles recebem um certo valor também por essa lei dos municípios. Pouquinho, mas sei lá, ele recebe... Era 300, 400, 500 reais por ano, mas é um incentivo para ele. Ele fazia, deixava fazer. Então, é isso que tem que ser feito, né? Para melhorar. Talvez seja esse trabalho que ele falou. Mas é o que eu falei, São Paulo está mais avançado, mais recursos, tem uns comitês, a gente chama PCJ, que é o Jundiaí, Capivari, ali tem recursos grandes lá. Então, faz um trabalho muito bem feito lá. O Henrique, à frente do comitê, quais foram as suas maiores, na sua percepção, as maiores conquistas alcançadas como presidente? Nós não temos, entendeu? Que eu volto a dizer, é um órgão de Estado, ele não é executivo. Então mas nós não que depois acabou sendo, utilizando os estudos, o que determinou... Sim, o que nós fizemos na minha época lá, que foi determinante, foi o plano diretor, né? O plano diretor da bacia. E isso foi um trabalho feito aqui com uma Fundação Rocher aqui de perto de Itajubá. Lá nós conseguimos um recurso lá para buscar fazer esse plano diretor, que foi feito através de uma universidade, eu não me lembro se é ONG, uma fundação, de uma Fundação Rocher, e foi muito importante. Isso para a gente, esse plano diretor foi um grande marco para a gente. A Fundação Rocher? É. Eu estudei lá. Itajubá é perto de Itajubá. Delfim Moreira. Delfim Moreira. Lá tinha, na época que eu fiz o curso técnico em agropecuária, lá tinha meio ambiente e agroenergia. Então, o pessoal especializado nisso aí, o pessoal foi muito bacana lá, foi feito todo esse plano diretor para nós lá. Olha que legal. E eu me lembro também que tem a Lago é o comitê de bacias aqui de Furnas também, eles conseguiram fazer um plano diretor espetacular lá no entorno de Furnas ali, né, do reservatório lá. Então, são esses trabalhos que são feitos, mas volto a dizer, municípios se interagindo com outros, participando de comitês, de consórcio. O consórcio hoje que é o grande caminho dos municípios, hoje é o consórcio.
É engraçado que a sua fala que tudo envolve uma certa engenharia, de certa forma, né? Quando vai pro trânsito, tem no trânsito. Quando você pensa em fazer a articulação dos municípios, seja a questão hidrográfica, sei lá, territorial e tudo mais, do lixo, são várias formas de enxergar de visão de engenheiro mesmo, né? Para poder fazer Exato. funcionar, não é? Exatamente, a engenharia tem que estar presente em Em tudo lá, tudo, né? não tem como. Por isso que os engenheiros têm que olhar com carinho aí e ver se engajam mais nas gestões públicas, aí, engenheiros de municípios, né? Então, para Para fazer um bom buscar trabalho. eficiência também. Buscar eficiência, não é? né? Para efetividade nos trabalhos, os municípios tem que ser bem geridos, os municípios têm que ser felizes. O pessoal que mora no município tem que viver bem, né? Então, a gente tem que buscar isso para os nossos Exatamente. municípios. Na sua visão, quais são os principais desafios ambientais que os municípios enfrentam hoje? Você falou vários ainda, mas o que você enxerga como principal? De ambiental é a burocracia, é o tempo, é o prazo que não anda. Infelizmente, é difícil. A gente não pode, não culpa os servidores do mundo. Mas esses órgãos ambientais, eles estão com muita falta de pessoal, muita falta de gente, material humano. Então, são pilhas de processos que tem que andar. E eu mesmo tive um problema aqui em Pouso Alegre, aqui do IB, Instituto Brasileiro de Floresta, né? IBDF, que ficou atrasado aí, coitado, um rapaz aqui, muito bom. Mas não andava por falta de mão de obra, coitado. Ele tinha que fazer as vistorias, eu acho que ele era único aqui, tinha uma outra também uma outra servidora que estava de férias, não me lembro o que é lá, mas 2, 3 para pegar uma região dessa não faz. Então a burocracia não anda, entendeu? Não anda. O Estado, isso aí eu falo Estado mesmo, Estado, tanto federal como o Estado de Minas aí tem que cuidar um pouco mais disso aí para ter celeridade, senão trava, é um momento que trava. Essas licenças ambientais são muito difíceis, é burocracia mesmo. Você sabe que ontem mesmo eu tava precisando de um serviço assim, né, ambiental. E aí eu tive que fazer acho que umas 5 ou 6 ligações para eu poder chegar. Tamanha é a burocracia, né? De você liga para um, não, você tem que falar no outro órgão, não, você tem que falar no outro órgão, até chegar aonde eu queria. Pois é. Hoje, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAD de Minas Gerais e a FEAM, que são os licenciamentos ambientais, eles estão disponibilizando alguns municípios a fazer algumas licenças até um certo limite, entendeu? Mas as cidades têm que credenciar. Parece que Extrema conseguiu fazer, Ouro nós estávamos no caminho, mas eu falei, tudo é moroso, né? Não sei como é que está lá. Então, são algumas licenças ambientais que o próprio município tem autonomia para fazer, através da FEAM, né? Então, isso precisa andar, esse é o maior problema nosso. O problema nosso é burocrático mesmo. Bem, Henrique, vamos aqui para o nosso próximo bloco aqui. Vamos falar um pouco sobre o consórcios intermunicipal e cooperação. Como que funciona, né, o consórcio intermunicipal? Porque ele é estratégico para o desenvolvimento regional. Então, foi o que eu falei. Eu já falei do consórcio aqui de Pouso Alegre, que nós participamos, eu não me lembro agora, mas são bastante cidades, mais de 30 cidades. Esse é um consórcio, né? E tem esse outro consórcio da saúde, esse consórcio de Pouso Alegre, esse AMESP aqui seria mais para suporte, né? Suporte de licitação, suporte de problemas advocatícios, problemas econômicos. Então, tem todo esse trabalho. E o importante disso aí todas eu entendo que a licitação hoje que é um problema de prefeitura, entendeu? O tempo que você gasta para fazer uma licitação, os prazos são grandes. Depois, vai que a licitação dá errado, ou dá vazia, ou não tem, você perde todo esse tempo, tem que começar de novo. E hoje os municípios podem aderir nos consórcios, entendeu? A partir dos consórcios, ele se adere aos serviços já licitados. Então, se eu preciso fazer, por exemplo, uma pavimentação, eu vou lá no consórcio. Qual a firma que está licitada? Firma tal. Então, eu já posso contratar direto. Então abrange tudo. O consórcio tem essa vantagem também. Tudo. Não são... eles têm uma gama muito grande. Ele tem asfalto, tem medicamento, acelera bastante aí. Material escolar. Acelera. Então, se você precisou comprar, você compra. Porque se você licitar no município e esperar esse prazo todo aí,
Dá um bom. Aí, o que acontece? É muito comum hoje a empresa que fica em segundo lugar, ela entra com recurso. Aí você tem que ter um prazo para você responder isso aí, tudo isso aí, entendeu? Vai que ele ganha, depois tem um outro processo, entendeu? Vai que ele elimina. Então, isso aí é a burocracia, não anda, vai embora. E o risco de pegar alguma empresa que não é idônea também, ela Sim. consegue a documentação, vai lá, baixa o preço, ganhou, e depois não Tem que consegue ter. te entregar o produto. E os pequenos consórcio, como eu dei exemplo dos resíduos sólidos lá do município de Ouro Fino. Então, esses consórcios são super importantes para o município, né? O consórcio de saúde aqui, o consórcio de saúde a gente manda de Ouro Fino por dia aqui um ônibus cedo e uma van à tarde. Então, são feitas 50, 60 consultas aqui, ó. Isso aqui dá um alívio para a gente lá, um valor irrisório, um valor barato, bem barato, e que ajuda muito os municípios. Concentrando tudo, né? E trazendo todos os municípios para cá. É fantástico também. A CISAMESP aqui realmente é um serviço de primeira, um serviço fantástico. Além da burocracia enfrentada dentro dos consórcios, né? Como que é lidar com as diversidades de interesse entre os municípios? Eles têm diferentes interesses? Como que lidam com isso dentro do consórcio? Não, do consórcio? Aham. Ou dos consórcios diferentes. Não, o consórcio, os municípios são consorciados e tem os serviços do consórcio e o consórcio. Então, cada município ele vai atender dentro do que está dentro do consórcio, dentro dos serviços que está ali. Exatamente. Então, a gente adere a um consórcio, por exemplo, na MESP aqui, eles vão ver quais tipos de serviços que tem, você vai adere o que tiver. Se eu não quero a parte de saúde, aí ele não você tem... não é obrigado, não é obrigado. Sim. Então, ele tem uma gama, como eu te falei, a MESP antigamente, ela tinha maquinários para alugar, com preços bem baixos. Então, os municípios faziam fila, porque os municípios não tinham, então ele vai buscar isso aí. O outro precisava de um engenheiro para fazer um projeto, o outro precisava de um topógrafo para fazer uma medição. Então, se ele não quiser usar o serviço, está lá. O serviço ele usa do jeito que ele quiser. Mas hoje o que eu digo, que os municípios usam muito são as licitações. Que não é o caso do consórcio nosso lá do resíduo sólido. Isso aí foi feito uma assembleia, o pessoal concordou, vamos fazer isso. Então, aí sim, os municípios têm que participar desses resíduos sólidos, né? Porque aí o município que não quiser, ele sai fora. Uhum. Mas é de suma importância esse outro tipo de consórcio. Talvez na criação dos consórcios haja aí todo mundo colocando as suas ideias, né? Tipo, o que eles enxergam como gargalo, como demanda. Aí talvez tenha conflito nesse sentido. Não, vai acontecendo, né? exatamente. O que o município precisa? Ele tá carente de construção civil. Então, ele licita. Sim. O consórcio licita as obras, entendeu? Hoje está muito comum energia solar, então ele tem um trabalho, né, que quais os municípios que querem fazer uma usina de fotovoltaica, por exemplo. Então, para ele não licitar, ele vem aqui no consórcio. O consórcio já faz o trabalho para ele, já faz o estudo da cidade, tudo, e já tem empresa. Tá aqui, ó, custa tanto. Então, é uma facilidade, é uma agilidade que eu estou reclamando muito da burocracia aqui, então a gente pula a parte dessa burocracia. Sim. Então, você vai nos consórcios, tem uma gama de serviços, você faz o que você quiser. Quais consórcios, por exemplo, a gente falou lá, a gente falou da saúde, falou de ambiental? Eu falei que são os nossos, porque o nosso chama CIDAS, né? Que ele até mudou de nome agora, que foi o consórcio do resíduo sólido, né? Que nós temos, nós compramos o terreno para fazer o processamento do lixo, dos resíduos sólidos. Tem a MESP aqui, que trabalha com a parte burocrática hoje, da assistência jurídica, licitatória, contábil. Então, todos esses a gente tem essa gama de serviços que eu não me lembro agora. E tem um consórcio especificamente de saúde, que é a CISAMESP, que os municípios do entorno aqui usam ele, né? Perfeito. Então, aí são consultas, são sim. pagos, né? Mas são pagos valores baixos, entendeu? Então, a gente paga um valor aqui e tem um número de consultas de todas as áreas, entendeu? Hoje estão montando até uma micro sala de cirurgia, já são feitas até cirurgias de
de olho, alguma coisa, já é Sim. feito direto no consórcio. Glaucoma, Né? catarata, não é? Exatamente. Henrique, vou falar um pouquinho de liderança e gestão. Quais características considera indispensável para liderar equipes na administração pública? Isso aí é que eu falei. No meu caso específico, como eu sou servidor há mais você de tá dos 40 dois lados, anos, né? então eu tenho uma afinidade muito grande com os servidores, então eu não tive dificuldade nenhuma de trabalhar com eles. Então, todos eles são servidores, meus amigos, então essa liderança foi tranquila com eles lá. E geralmente o que eles falam? Eles falam que o servidor público, apesar de ser concursado, ele não trabalha. Não é assim, é a grande minoria que não trabalha. É a grande maioria, a grande minoria que não trabalha. A grande maioria trabalha e trabalha direitinho, trabalha muito. Então, acho que a pessoa, para entrar num órgão público, através do concurso, eu digo, vai viver 30 anos lá com seus colegas, então vai entrar lá para não trabalhar nada. Então, aí a liderança Sim. tem que ser bem tratado, tem que ser bem respeitado, fazer capacitações no servidor público Para para estimular. cada vez estimular mais e melhorar, né? Então, o servidor público é um herói porque os salários não são condizentes, muita gente sai por causa de salário, porque acabei de falar, como é que você pode usar 60% do orçamento do pagamento de servidor? A Prefeitura de Ouro Fino tem 1.000 funcionários, entendeu? 1.000 Pouso Alegre funcionários. não tem nem ideia quanto tem. Esse Então, eu também não não sei te tem dizer. como você pagar um salário maior. Então, não tem, ele não consegue galgar um salário a uma certa altura. Então, tem que se contentar lá para entrar, que é o diferente de um servidor público federal hoje, que tem salários altíssimos. Sim. Né? Então, o municipal, por exemplo, É desafiador. é E a desafiador. próxima pergunta seria exatamente essa: como motivar o servidor e equipes técnicas a manter alto desempenho ao longo dos anos? Pois é, vestir a camisa e trabalhar mesmo. Paixão, né? Paixão. E eu digo, por exemplo, na parte da engenharia, agora voltando, os engenheiros aí, o que eu tenho que deixar para eles aqui, que vão para um órgão público aí, que eu acho que vale a pena, a gente consegue fazer uma carreira lá. Cidades pequenas não galga muito, mas também em cidades pequenas, que é o caso da minha cidade lá, são o pessoal que tem curso superior, né, terceiro grau, é meio período, então ele pode montar um escritório dele, pode ter uma outra Sim. coisa, entendeu? Então, e o que os municípios? Os municípios precisam dos engenheiros em tudo, tudo. Sem falar em obras e saneamento. Eu digo para se fazer as leis, para se fazer um código de obras, para se fazer um plano de saneamento, para se fazer um plano diretor, que é importantíssimo. Tem que ter equipe da engenharia lá, senão não tem condição. O que acontece? Se não tiver isso aí, os municípios, quando são obrigados por lei, eles vão lá e compram um plano de qualquer cidade ou de qualquer coisa, vai lá e aprova na Câmara. Mas os engenheiros têm que estar presentes para sentir o drama, para ver o que acontece, que precisa. Inclusive os conselhos, a prefeitura tem muito conselho do idoso, conselho da educação, conselho da assistência social. Tudo isso precisa do engenheiro, pelo menos para estar norteando lá. Um engenheiro em cada conselho seria muito importante. Fora nas áreas principais, né, como o departamento de saneamento, obras, né, que já falei. E para fazer essas leis, então, os engenheiros são super necessários para melhorar a vida do munícipe, né, de uma cidade, para ordenar o crescimento dela. A parte viária, por exemplo, volto a falar, hoje as cidades são os planos de transporte, mobilidade, hoje são muito difíceis, então precisa muito da engenharia nessa parte. Vamos passar aqui para o próximo bloco, que aí você já até entrou um pouquinho, né? Que é entre legado e a visão de futuro. Olhando tudo que você já passou, qual você considera o maior legado a deixar para a comunidade? É difícil falar isso aí, né? Porque a gente vai trabalhando, mas o meu em particular, eu digo que foi quando eu fui prefeito, trabalhar para a população, trabalhar principalmente nessa área de humanos, né? De trabalhar. Eu preciso da engenharia para fazer isso tudo aí, né? Eu preciso para um idoso, por exemplo, ele tem que ter uma acessibilidade, ele tem que ter um passeio, um cadeirante, por exemplo, tem que ter
todo o seu trabalho da mobilidade. Volto a dizer que o esporte eu acho que é muito importante, né, para tirar a criança da rua juntamente com as escolas. Então, o legado que eu deixo aí foi esse trabalho diretamente com o ser humano. Apesar de eu ser engenheiro, mas a gente tem que ter o lado humano e usar a engenharia para poder melhorar a pessoa, né? As pessoas todas. Você já até falou também um pouquinho, qual o conselho que você daria hoje para os jovens, né? Para os jovens engenheiros que estão aí no mercado, que desejam atuar na gestão pública? Não, vão sim, que será prazeroso que vocês serão recompensados com a gratidão do povo fazendo um trabalho sério. Eu digo que hoje no país está uma situação um pouco difícil aí, um momento político muito ruim, mas o que eu falo para os jovens engenheiros, jovens futuros gestores públicos aí, é trabalho, é honestidade, é a palavra que eu falo, é honestidade, sinceridade, trabalhar com amor para a sua cidade, porque falando gestor público do município, né, onde está o povo, onde está a pessoa, onde a pessoa anda, a pessoa produz, e eu acho que a honestidade e um afinco melhor com o setor público aí, porque nós temos filhos, nós temos as próximas gerações, nós temos que deixar as nossas cidades cada vez melhores para os que estão vindo. Então, deixar um legado de uma cidade melhor do que a que nós vivemos hoje. E a engenharia está aí para isso, para fazer todo esse trabalho, né? Como que você enxerga assim, o papel da engenharia no futuro das cidades, especialmente na área sustentável e inovação? Pois esse trabalho também é um trabalho que tem que ser feito paulatinamente, né? Então, tem que ser feito todo esse trabalho para melhoria. Volto a dizer, mobilidade, para melhorar a vida das pessoas. Hoje, tecnologias sempre vindo, né, muito rapidamente, então os engenheiros técnicos aí têm que estar bem afiados, fazendo bastante curso aí para deixar um futuro melhor, né, para uma engenharia futura, porque a velocidade da tecnologia e do desenvolvimento é grande, então temos que acompanhar e temos que ter esses profissionais sempre aprimorando, capacitando para deixar um futuro para a engenharia melhor. Henrique, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo hoje, muito bacana, muito legal. Obrigado. Para finalizar aqui, gostaria de pedir para você deixar uma mensagem a todos que vão estar assistindo depois, né? Qual mensagem que você deixaria para essas pessoas? Eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, né? As pessoas têm um pouco mais de otimismo pela situação. Volto a dizer que o país está passando hoje uma situação muito difícil, mas trabalhar bastante, ser honesto e ter bastante afinco nos trabalhos, no que nós estamos fazendo, principalmente os jovens, o pessoal que está vindo aí. Volto a dizer essa palavra, honestidade num serviço público, honestidade no país, é tudo que nós precisamos para tentar resolver e melhorar esse país, porque nós temos tudo de mão beijada que Deus nos deu. Então vamos aproveitar isso aí e trabalhar com bastante sinceridade, honestidade. Mais uma vez eu bato muito nessa palavra, principalmente poder público. Poder público tem que ter idoneidade, tem que ter honestidade, para que deixar um legado bem melhor para quem está vindo, para os nossos filhos, netos, né? Deixar sempre melhor que nós estamos. E eu deixo essa palavra de otimismo e que os meus colegas aí continuem esse trabalho aqui. Nós precisamos melhorar esse país, as nossas cidades, mas se Deus quiser, vamos conseguir. Honestidade sempre, né? Sempre. Com certeza as pessoas que vão estar assistindo depois vão querer tirar algumas dúvidas com você, porque Sim. O assunto hoje foi muito legal aqui. Como que as pessoas vão fazer para entrar em contato com você? Eu posso deixar com vocês aí, eu posso deixar o meu número do WhatsApp aí, o e-mail, né? Se alguém quiser, com o maior prazer do mundo. Vou deixar aqui para vocês. Não sei se vai falar no ar ou não. Acho que depois eles vão colocar no rodapé do podcast. Ah, tá. Tudo Ô, bem, Henrique, então. antes da gente concluir, você trouxe o material em cartas aqui, falando sobre Ouro Fino, né? Porque trabalhou no serviço público e depois servindo e depois como político também.
panorama socioeconômico, cultural, deve ter algumas matérias a respeito do município também. Nesse material tem online também, não? Não temos É só online, impresso porque mesmo. alguma é uma revista da MM, da Associação Mineira de Municípios. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos na gestão nossa, tem foto dos servidores, o que foi feito. Posso só mostrar para a câmera esse aqui? Pode. Ele, Esse aqui é um livro de ouro fino, esse aqui é do CBH. A capa é bem bonita, porque... Para lá? Você vê Ouro Lindo. Fino, as montanhas de Minas Gerais, que é encantadoras, né? Ia ver Ouro Fino... É uma continuidade de uma para outra? Não, esse Não? aqui é um livro que foi feito Não, eu falo assim, da essa prefeitura. imagem aqui é a continuidade, não é? Você sabe que eu não sei, Olhando eu reparei. assim, Esse livro foi feito não pela prefeitura, foram um pessoal que está escrito aí, mas que fez um trabalho muito bacana. Eu trouxe de presente para o presidente, que é o meu grande amigo, irmão Nelson Franco. Eu trouxe de presente para ele. Isso aqui são algumas revistas do Mogi Pardo, né, do Comitê de Bacias. E eu gostaria de falar mais uma coisinha aqui que eu acabei esquecendo. Eu gostaria de falar que é o seguinte, que eu tenho o maior orgulho de ser engenheiro. Né? Estudei muito para ser engenheiro e fui condecorado com a medalha de mérito do CREA em 2021, na gestão do engenheiro Lúcio Borges, e com esse engenheiro Nelson Franco que me deram essa medalha aqui. Eu fico até emocionado de falar isso aí. É muito grato, muito gratificante para a gente. mais uma vez a gente podendo ver o papel da engenharia em diversas áreas. Esse é o 15º episódio. Nenhuma área se repetiu até agora, não é? E aí você podendo ver a importância do conhecimento, da profissionalização, da formação da engenharia para o setor público. Então, realmente, quanto mais consciência tiver da importância da formação, não só a paixão, porque o político tem muito da paixão interior e ele vai com o peito e com a alma, né? Mas tiver esta consciência, pegando toda a sua fala de experiência dos desafios, que não são poucos, mas poder aperfeiçoar mais para poder fazer melhor no futuro, né? Você que é jovem aí, querer estudar engenharia, é muito importante ver esse engajamento e essa entrega também, né? Pensando que a gente pensa no coletivo, né? Como um todo, e a engenharia Sem soluciona dúvida. problemas, soluciona desafios, né? Achando solução. Não, e eu só quero falar mais uma coisa aqui também a respeito desse projeto que você falou, que é a coisa mais linda dentro até do legado seu, que para mim é um projeto maravilhoso em relação ao lixo realmente virar um luxo, que vai ser o adubo orgânico, que vai, né, colocar na terra e dali nascer árvores, flores, frutos. Então, realmente é um projeto lindo, maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Parabéns. A gente agradece muito. Vamos torcer para que a burocracia não trave muito para começar já a funcionar isso aí, né? Mas é isso, o primeiro passo foi dado, é o mais importante. Nós engenheiros fazemos sempre a conta, 1 mais 1 é 2, mas nós temos um lado humano. Sim. Então nós temos que trabalhar na gestão pública. Volta a falar para os nossos colegas mais novos, engenheiros mais novos, vão para prefeituras, eu digo prefeituras porque ali está o povo, né? Pode ir para o Estado, governo federal também, né? Gestões públicas, mas o interessante é o município. O município é muito gratificante estar lá, porque é difícil uma pessoa agradecer o que você fez, porque o político faz, você é xingado, e o que é feito de bom ninguém fala nada, mas o engenheiro sempre ele recebe a gratidão. O engenheiro Reconhecimento, sempre recebe o reconhecimento. Isso é muito importante, é muito grato para a gente, né? Em termos de vida, de humanidade. Bem, como a Marina falou, nós chegamos aqui ao final de mais um episódio, né? Então, já convidamos você a nos acompanhar o nosso podcast para mais episódios sobre engenharia e temas relacionados. Não esqueçam também de seguir, curtir e compartilhar a nossa página. Agradecemos o nosso convidado, o Henrique, por compartilhar seus conhecimentos, as experiências conosco hoje. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. Henrique, gratidão. Eu que fico contente, eu fico muito grato em ter chamado, deixo à disposição quando precisar. Muito obrigado, Marina, Adílio. Foi uma tarde ótima, muito agradável. Estou muito contente de estar participando desse podcast. Gratidão, tamo junto. Gratidão, Marina. Agradecemos a todos por nos acompanharem e até o próximo episódio. Até o próximo.